Pessoas, só fazendo algumas correções bíblicas em relação ao nascimento de Cristo, a gente precisa desconstruir essa ideia de que Cristo ele deveria nascer em um estábulo ou em uma manjedoura. Essa ideia ela não tem respaldo bíblico. Os únicos textos que irão mencionar o local de nascimento de Cristo é o texto que está em Miqueias 5:2 e o texto que está em Mateus. Quando a gente pega esses dois textos, o que está em Miqueias e o que está em Mateus, o texto de Mateus, o fato já havia ocorrido, ou seja, não é uma profecia, a gente desconsidera esse texto. E sobra somente o texto de Miqueias. E lá o texto vai falar que um rei que governaria Israel sairia de Belém. Esse é o único texto que menciona o lugar onde Cristo nasceria. Só que essa menção ela é em relação à cidade de Belém, mas não ao local exato. Quando Cristo ele nasce em uma manjedoura e ele nasce entre os animais ali no estábulos, a Bíblia ela não vai fazer referência a esse local específico. Por que eu estou falando isso, galera? A gente precisa, como eu falei, tirar essa ideia da cabeça de que Cristo ele deveria nascer em um estábulo, entre os animais, em um local humilde, porque as pessoas pegam esse local de nascimento e fazem uma interpretação de que Cristo nasceu em um local humilde, então Cristo foi simples e etc. E aí fala que é legal a gente ser uma pessoa humilde e simples, não que isso seja ruim. Só que a gente precisa entender que Cristo ele vai nascer em um estábulo, não porque essa era a vontade de Deus ou porque existem textos que prediziam isso. Só para a gente entender o porquê que Cristo ele nasce em Belém e estando em Belém ele vai nascer em um estábulo, a gente precisa entender que primeiro existe uma profecia, ou existia na verdade, mencionando Belém como local de nascimento do Messias. Só que não vai especificar o lugar. E aí estava acontecendo um censo, como vocês já conhecem a história. José e Maria vão participar desse censo e esse censo era justamente em Belém. Só que assim como José e Maria eles foram até Belém, outros cidadãos também foram. Só que esses cidadãos foram na frente de José e Maria. E aí eles se hospedaram. Quando José e Maria chegam, não havia local nas estalagens e alguém vai ceder um local que é justamente esse estábulo para que esses dois não ficassem na rua. O que eu estou querendo colocar com isso é que Jesus ele nasce em uma família e essa família tinha condições financeiras. José era carpinteiro, ele tinha um ofício, ou seja, ele ganhava capital com a profissão dele, ele tinha dinheiro sim para pagar uma estalagem. O que aconteceu foi que não havia lugar nas estalagens. Então essa ideia que as pessoas constroem em cima de Jesus, que Jesus era um cara humilde, simples, pobre e que tinha que nascer em um estábulo junto com os animais, isso cai por terra. Como eu falei, José tinha poder aquisitivo, não pertencia à elite da época, mas ele tinha poder aquisitivo, era um homem trabalhador, tinha como manter a sua esposa, manter o seu filho adotivo, Cristo. Se Jesus tivesse nascido em qualquer outro local em Belém, a interpretação ela seria diferente. Vou te dar um exemplo. Miqueias fala que o Messias, ou aquele que iria governar Israel, ele nasceria em Belém, mas não especifica o lugar. Quero que fique claro isso. Se Jesus nascesse em um palácio em Belém, talvez a interpretação ela seria de que Cristo nasceu em um palácio para mostrar ou demonstrar essa realeza, porque ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas o porquê que eu estou trazendo esse texto hoje para vocês? A gente precisa pensar fora da casinha. A gente precisa olhar a Bíblia com um olhar um pouco mais cauteloso. Por quê? Se você pegar qualquer pastor, presbítero, esse pessoal que prega nas redes sociais ou até na igreja mesmo,
eles vão repetir essa mesma fala de que Cristo tinha que nascer em uma manjedoura, em um estábulo, em um local humilde, porque essa era a vontade de Deus. Só que essa galera, eles aprenderam dessa forma e eles repetem isso sem nem sequer se debruçar sobre os textos sagrados, sem nem sequer parar um pouquinho, analisar as profecias e fazer uma leitura mais detalhada. Mas o que isso significa, Manuelson? Isso significa, galera, que nem tudo que o nosso ou o seu pastor ele fala, que o seu presbítero fala, tem respaldo bíblico. Essa é uma interpretação equivocada sobre o nascimento de Cristo que vem atravessando gerações e até o momento ninguém falou nada. Segundo, a gente precisa tirar esse olhar de Cristo de que ele era um homem pobre, um cara simples, miserável, porque ele não era. Como eu falei para vocês, o padrasto dele, que eu falo que é José, porque o pai era Deus, ele tinha uma profissão, ele era carpinteiro. Cristo aprendeu ofício com o pai dele, ou seja, como você sabe, Cristo também era carpinteiro, ou seja, ele tinha uma renda. Imagina Cristo, ele trabalhando ou prestando serviço para os seus vizinhos e para os seus conhecidos. A Bíblia não vai trazer esse relato, mas a gente consegue inferir isso através de um raciocínio lógico. Ou seja, Cristo não era um coitadinho que não tinha onde cair morto. Muito pelo contrário, ele era um cara que tinha um ofício, exercia esse ofício. O padrasto dele também era uma família trabalhadora como qualquer outra. Começa a olhar as Sagradas Escrituras e começa a fazer uma leitura mais detalhada e mais profunda. E para de ser massa de manobra, para de ser gado e de ir pela cabeça de pastor, de ir pela cabeça dessa liderança. Cristo, eu já falei isso aqui em outros vídeos, quando ele veio aqui no primeiro século, ele pregou e ele foi contra o status quo, ele pregou contra os mestres da lei, e foi justamente por isso que ele foi perseguido. Cristo não era piolho, ele não ia pela cabeça dos outros. E da mesma forma, você também precisa ter esse olhar de você não se deixar levar pelo status quo. Você não pode se deixar levar pelo que o seu pastor diz, mas você tem que se deixar guiar pela Bíblia. E para você ser guiado única e exclusivamente pelas Sagradas Escrituras, você tem que se debruçar sobre ela, você tem que ler, e você tem que ler o texto não com base naquilo que as pessoas dizem, mas naquilo que o texto apresenta. O que já falei também, que o que foge da Bíblia é mera especulação ou mera interpretação. Então assim, galera, vocês são inteligentes, busca o conhecimento, busca ler a Bíblia e para de ir pela cabeça dessa liderança, porque se a gente for pela cabeça dos líderes hoje, a gente vai se perder. Eu falo isso porque a maioria das instituições religiosas estão corrompidas. Essas igrejas estão envolvidas com o meio político, com propina, estão envolvidas com ganho de capital, e Cristo, ele não veio com essa finalidade, ele veio nos salvar. O objetivo de Cristo nunca foi fazer política, foi salvar o homem, trazer o homem de volta para si. Se a gente pegar toda a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, a gente vai perceber que a Bíblia aponta para um Messias, para um Deus que se preocupa com os seus filhos e veio morrer na cruz para salvar os seus filhos. E a igreja hoje tem dado à Bíblia uma finalidade completamente diferente daquilo que a Bíblia diz. E aí eu falo, a gente sabe que a Bíblia foi usada para perseguir pessoas, para matar em nome de Cristo, porque a interpretação era equivocada. E se você não buscar o conhecimento, infelizmente você vai se perder, como muitas religiões hoje estão perdidas. Galera, mas é isso, tá? Eu falo demais, quando eu começo eu não paro, mas que você possa buscar Deus em primeiro lugar e se deixar ser guiado pela Bíblia e não pelo que as pessoas falam.